Olá, meu nome é Juliana Garcia, sou do site Pedagogia para Concurseiros e hoje nós vamos falar sobre a Thelma Weiss. A Thelma Weiss, junto com a Ana Teberoski, Emília Ferreiro, Constance Campos, são as autoras que hoje fundamentam a prática pedagógica dentro da escola, ou pelo menos são as autoras que deveriam ser utilizadas para fundamentar. A nossa concepção de educação hoje ela é construtivista, a maioria das escolas elas vão defender o construtivismo e essas autoras vão trazer para a gente vários conceitos e é por isso que elas são tão importantes na hora de estudar para concurso. Quando nós falamos em Thelma Weiss, duas informações são importantes. A primeira é que ela não é a autora mais cobrada. Vai ser cobrado sim os conhecimentos que estão envolvidos na concepção dela, no entanto o nome literal da autora é bem difícil aparecer. A segunda informação é que quando cai é porque é pegadinha. Quase sempre vai utilizar alguns conceitos, algumas palavras-chave que ela utiliza no livro dela. Normalmente quando cai questões sobre ela, vai cair sobre conhecimentos prévios, vai cair também sua concepção sobre a importância do planejamento, qual é o espaço, como deve ocorrer a formação de professores, e normalmente quando vai cair pegadinha é sobre o empirismo versus construtivismo, então vai ter essa relação durante as questões. Mas lembrando novamente, esse conteúdo ele foi muito pedido porque as pessoas não encontram questões e é justamente por isso ela não é a autora mais cobrada. Além disso, ela vai falar sobre aprendizagem significativa e também sobre o protagonismo do aluno. Então, se você tiver uma compreensão geral sobre esses termos, você vai muito bem preparado para a prova. Bem, agora nós já fizemos a introdução, vamos começar a trabalhar os conceitos e para trabalhar esses conceitos eu vou falar para você sobre a educação do século XXI. Existe hoje algumas escolas no Brasil, na verdade 178 escolas, que são consideradas, inclusive pelo MEC, como escolas do século XXI ou escolas inovadoras. Essas escolas, elas têm um diferencial, ou esses professores eles têm um diferencial, que eles acreditam numa formação do aluno, numa sala de aula, numa escola muito mais preparada para a formação integral e muito menos conteudista. A crítica que eles fazem é o nosso modelo escolar, que é um modelo prisional, ou seja, grades, paredes, muros altos, ou um modelo fabril que é, assim, uma tendência que nós temos devido ao nosso histórico. Ou seja, carteira em filas, hora de falar, fila para o recreio, fila para o banheiro, fila para tudo. Então, essa é a crítica. E essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão pegar todas as teorias que a gente lê hoje, não só do construtivismo, mas de vários autores, e vão aplicar na prática. Então, várias coisas que nós vamos conversar aqui, quando você pesquisar por essas escolas inovadoras, por exemplo, a Escola da Ponte em Portugal, você vai perceber que vários conceitos do construtivismo vai estar ali na prática para você conhecer e ver como funcionaria se a sua escola decidisse abordar desta forma. Então, qual é a concepção do aluno, da escola, da aula? Utilizando, sim, a Thelma Weiss, em alguns fragmentos, não em todos, alguns ela vai diferenciar dessa concepção, mas tendo esse modelo mental para você se lembrar na hora da prova. Nesse tipo de construção, o aluno, ele é o protagonista, ou seja, ele tem uma importância fundamental no processo de aprendizagem e as aulas são pensadas em conteúdos ou problemáticas ou problemas ou algo que tenha que trazer uma solução para que aquele ensino seja instigante, para que ele tenha curiosidade. A curiosidade ela é muito importante no processo. A Thelma Weiss, ela vai falar em protagonismo, ela vai falar em problemática, em trazer soluções, em inspiração, que o aluno tem que ver que aquilo é importante para ele, senão ele não aprende aquilo. Então ela vai trazer essa concepção. E digo mais, dentro da escola inovadora, as aulas são construídas inclusive com a autonomia do aluno, escolhendo qual é o conteúdo que ele vai ver durante aquele dia dentro de um roteiro de aprendizagem, ou seja, dentro dos conteúdos que ele sabe que vai ter que estudar. Então, é totalmente protagonista, é uma forma da gente ver como essa teoria seria aplicada na prática e, principalmente, ela vem mostrar que dá para funcionar sim. É só a gente parar de ser muito teórico e partir para a prática. Além disso, a Thelma Weiss vai falar sobre valorização do esforço, ou seja, a criança ela não erra totalmente. Eu não posso falar que a criança errou, eu tenho que me preocupar muito mais em entender onde ela está errando para, a partir daquilo, fazer a minha orientação. Isso tem muito a ver com o Piaget, isso tem a ver
muito com a Emília Ferreiro, ou seja, a concepção de que o erro é construtivo, e também tem uma ideia de valorização. Aqui também vai falar em ambiente socioafetivo. A gente sabe que quando há afetividade no aprendizado, ele ocorre de forma mais significativa. Ela vai falar em conhecimentos prévios e também aprendizagem significativa. Conhecimentos prévios, a pegadinha que cai é falar que precisa de pré-requisitos. A criança não precisa de pré-requisitos para aprendizagem. Nós precisamos, então, conhecer os conhecimentos prévios. Vai ter essa jogada de palavras, é importante que você fique bem atento. Quando vai falar de aprendizagem significativa, que também é um conceito bem utilizado nessas escolas inovadoras, é o conhecimento que vai ser lá de Ausubel, que é mesmo a ideia de que o conteúdo tem que fazer sentido, tem que estar ligado com a sua realidade. Ou seja, vamos falar de Paulo Freire, também lembrar um pouco de Paulo Freire nessa questão. O assunto tem que instigar, tem que trazer curiosidade, ela tem que fazer sentido para o aluno. Então, a aprendizagem significativa, fazer sentido. Um dos pontos mais fortes que ela vai falar muito dentro do livro é sobre planejamento. Então, ela vai falar que é necessário planejar, que você tem que verificar as condições do aluno, que você tem que documentar. Ou seja, a partir das suas anotações no diário de classe, das anotações do dia a dia, das suas verificações, você levaria, então, para as reuniões pedagógicas e aquelas dificuldades que você identificou e os seus colegas também tiveram. Nós faríamos uma investigação, seríamos professores investigadores e isso seria o momento de formação. Então, é importante você perceber essa linha. Dentro da minha rotina, eu anotaria todas as dificuldades que meus alunos estão tendo. Então, eu construiria essas anotações, documentando, registrando tudo. Isso é importante. No segundo momento, eu iria, então, para as reuniões pedagógicas, o horário onde todos os professores estão juntos. Algumas escolas chamam de HTPC. E cada um levaria a sua problemática, assim como no método científico. E nós buscaríamos as soluções para aqueles problemas que apareceram em todas as salas. A partir deste estudo, nós teríamos, então, a nossa formação. Porque a gente aprenderia não de uma forma teórica, mas de uma forma relacionada à prática, teoria e prática juntos. Esse seria o ideal de formação e seria uma forma de sermos professores investigativos, porque a minha crítica hoje é que nós somos muito teóricos e pouco práticos. Então lembre-se aqui que o professor ele é reflexivo, ele é investigativo e a formação dele ela é coletiva, já que eu estou fazendo junto com o meu grupo de aprendizagem e ela tem essa relação com a prática. Outro conceito que é importante é que ela fala sobre a importância de eu conhecer bastante as teorias atuais de educação para que eu não repita o erro ou para que eu não faça uma aprendizagem que parece ser construtivista, mas não é construtivista. Isso também acontece muito nas escolas. E para finalizar, nós vamos falar de empirismo e construtivismo. Então, durante o texto, ela vai falando pra gente sobre o que é uma prática que é desaconselhada, que não funciona mais, e uma prática que seria construtivista, que é a defesa dela. Quando fala assim em empirismo, vem uma ideia de científico, mas muito mais voltado para o técnico e não um investigativo, como ela defende. Neste conceito técnico, vai te lembrar algumas vezes quando o erro aparecer ou a escola tradicional ou o tecnicismo. Então, aparecer uma ideia parecida com tradicional ou tecnicismo é uma crítica dela e apareceu as palavras-chave que são relacionadas ao construtivismo, que é a construção de aprendizagem feita pelo aluno, o aluno protagonista, um professor reflexivo. Então, estará correta. É esse raciocínio que você tem que ter. Ela vai falar, sim, sobre alfabetização, mas as provas, quando vão cobrar, cobram mais esses outros conteúdos do que a parte de alfabetização. De qualquer forma, você vai ver aulas da Emília Ferreiro, e aí essas dúvidas sobre alfabetização vão acabar também. Bem, gente, por hoje é somente isso mesmo. Agora você tem sua tarefa, que é ler a nossa aula, ler o material e fazer as questões. Você vai ver que nós encontramos poucas questões, mas vai dar para você ver bem como ele vai cobrar somente aqueles fragmentos que são um pouco diferentes. É por isso que eu não vou falar aqui alguns dos fragmentos, mas ele tem a anotação lá no material. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!